Louvado é Jesus, e como é bom saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós a todo momento. Não há um passo, não há um segundo que Ele não cuide de mim e de você. A Bíblia diz que eis que Ele está comigo e contigo até a consumação dos séculos. Por isso eu quero dizer que porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas como está escrito. E é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que você está aí. Eu tenho certeza que você compreende que tudo foi a mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na sua vida. Não foi simplesmente uma coincidência, não foi um acaso, não foi sorte, não. Tudo isso tem um nome chamado Jesus Cristo. E é esse nome que nós vamos louvar, que nós vamos adorar, que nós vamos glorificar e exaltar. Por isso eu te convido a exaltar o nome dele. Por isso eu te convido a adorar, a dizer que ele é santo, a dizer que ele é bom, a dizer que tudo ele pode. Preste atenção na letra deste louvor, seja muito bem-vindo por aqui. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai falar contigo por intermédio da palavra e da canção. Louvado é Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção da multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Louvado é Jesus. Podem até tentar, louvado seja Deus, matar aquilo que Deus te entregou. Quem sabe tentar até matar os teus planos, os teus projetos. Mas os projetos, eles não são teus, os projetos é do céu. E projeto do céu, ele não é finalizado antes de ser concluído. Por isso, Deus, ele vem dizer para mim e para você: levante teus olhos para o alto, continue olhando para o autor e consumador da vida, que é ele que tem todo o controle, toda a direção e toda a primazia. É ele que vem dizer para mim e para você que nós devemos ter a visão, mas não é apenas uma visão de olhar para as coisas terrenas, mas a visão de olhar para o céu, olhar para o céu declarando: elevarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Por isso não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, veja pela fé. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Receba aí agora, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção da multiplicação. Recebe a cura, receba a unção, receba onde estiver, unção de ousadia,
de multiplicação. Deus, Ele é bom, Deus, Ele vive, Deus, Ele reina. Deus, Ele tem todo o poder, todo o controle, toda a primazia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor e a Ele toda a adoração. Ele vive, Ele reina, Ele tem cuidado de mim e de você. A Bíblia diz que eis que Ele se inclina para olhar a terra. E se Ele se inclina para olhar a terra, Ele não se inclina apenas para olhar as árvores. Ele não se inclina apenas para olhar os animais, não. Ele se inclina para olhar para mim e para você. E por quê? Porque a Bíblia vem dizer que aqui na terra está o Consolador. E o Consolador habita, louvado seja Deus, aonde permite-o entrar. E sendo assim o Pai, louvado seja Deus, Ele olha com um olhar de misericórdia. Porque aqui também está o Espírito Santo do Filho dele, louvado seja Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é o Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis pela minha e pela sua vida. E Deus vem dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, porque o que está no mundo está do lado de fora, mas o que está conosco está do lado de dentro, e o que está do lado de dentro domina do que quem está do lado de fora. Louvado é o nome do Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista, unção da multiplicação. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração, confesso. Quero deixar um testemunho, a palavra não ia ser essa, mas quando eu peguei a Bíblia, louvado seja Deus, e eu abri nessa palavra, o Espírito Santo disse para mim, leia. Eu ia passar e procurar o versículo que Deus já tinha falado ao meu coração, mas isso não era o que Deus queria ministrar. Aleluia, com você que está aí do outro lado e comigo agora aqui neste momento. Eu disse, Deus, louvado seja o teu nome. Eu entendi, Pai, em nome de Cristo, então vamos fazer a tua vontade. Louvado é Jesus, vamos ler uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, uma palavra bastante conhecida. Mas o Espírito Santo ele vai ministrar ao meu e ao teu coração. E diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se, e se chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. Nós lemos aqui a palavra do livro de 1 Samuel, capítulo número 3, que vem falar acerca de quando o Senhor ele chama Samuel pelo nome. A Bíblia nos diz que Samuel ele foi resultado de um voto. Ele foi resultado da fé de uma mulher chamada Ana, pelo que Ana entregou Samuel no altar do Senhor para servir a Deus. E a Bíblia nos diz que então Samuel passou a viver ali na casa do Senhor, onde os sacerdotes entravam para oferecer sacrifícios e ofertas pelo pecado e pela expiação. E a Bíblia vem nos relatar que Samuel ele passou a viver com um sacerdote chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Eli.
E a Bíblia diz assim, onde nós começamos a ler: o Espírito Santo, ele quer ministrar comigo e contigo, não só apenas através do chamado que ele teve e tem na vida de Samuel, tem, aleluia, na minha e na sua vida, mas algo me chamou a atenção nessa palavra, no início do capítulo, que diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. E aqui o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração e diz que naqueles dias o Senhor, aleluia, malmente falava, ou seja, raramente, e as visões não eram frequentes. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Ou seja, era um tempo em que Deus estava calado. Era um tempo em que Deus, aleluia, não estava revelando as coisas como o de costume, como diz a tua palavra, que Ele não faz nada sem antes revelar aos teus pequeninos. Mas a Bíblia vem deixar bem claro aqui, enfatizar, que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Mas naqueles dias raramente o Senhor falava. Raramente o Senhor, aleluia, mostrava visões. A Bíblia diz que as visões já não eram mais frequentes e que o Senhor não falava como o de costume. Mas a Bíblia vem dizer que tinha alguém ali. Louvado seja Deus, na presença do Senhor. Diz: o menino ministrava perante o Senhor. E Deus vem dizer que todas as vezes que eu ministro perante Ele, perante a sua face, o que quer dizer ministrar, quer dizer falar, quer dizer estar disponível, quer dizer falar do reino de Deus, assim como está escrito, que nós devemos pregar a toda criatura. E a Bíblia vem dizer, louvado é o nome do Senhor Jesus, que o menino ministrava perante o Senhor. E naqueles dias raramente o Senhor falava. Mas Deus, Ele quer dizer para mim e para você que, embora raramente aqui Ele esteja falando, não estejam falando com algumas pessoas na terra, Ele fala com os seus. Deus, Ele não ficou calado. Deus, Ele não ficou mudo. A Bíblia vem dizer que quando alguém chegou, que tinha um propósito, que estava perante o Senhor, a Bíblia vem dizer que então o Senhor voltou a falar. E Deus vem dizer para mim e para você, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3 diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A Bíblia nos diz que Samuel estava onde? Deitado no santuário, onde se encontrava a arca de Deus. E a representação de deitado aqui quer dizer descansar. A representação, aleluia, de arca quer dizer presença. Ou seja, Samuel estava descansando na presença do Senhor. Mas a Bíblia vem me relatar e te relatar que Samuel ainda não conhecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: louvado seja Deus. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, onde o Senhor chamou Samuel. E a Bíblia vem dizer que ele não conhecia. E porque ele não conhecia, ele subjugou que quem estava o chamando era o sacerdote Eli. E a Bíblia vem dizer que por diversas vezes isso aconteceu. Ele deitava, aleluia, a voz chamava, ele não entendia e ele saía e ele perguntava: Eli, me chamou, Senhor? E ele dizia: não, eu não te chamei. Samuel não estava entendendo o que era a voz de Deus. Mas algo aqui nesse contexto me chama também a atenção. Por quê? Porque a Bíblia vem dizer que Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar. Aí a Bíblia vem dizer que Deus, Ele não estava mais falando e as visões não eram mais frequentes. E Deus vem dizer para mim e para você que quando um sacerdote, quando um profeta deixa de enxergar, deixa de ver, ele levanta outro. Mas Deus, Ele não está falando apenas visualmente, porque a situação de Eli aqui era visualmente. Mas se nós lermos o contexto, ele também já não estava enxergando espiritualmente. E Deus queria que alguém que tivesse uma visão espiritual ouvisse a sua voz, porque para ouvir a voz de Deus é preciso ter uma visão espiritual. É por isso que a Bíblia vem dizer que é preciso crer para ver, porque eu não vejo, mas eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. E a Bíblia vem dizer
que Deus já não estavam revelando visões e já não estavam mais falando como de frequente. Por quê? Porque uma coisa está ligada com a outra. Para Deus falar é preciso nós estarmos vendo mover, vendo operar, vendo trabalhar, vendo agir de Deus, ainda que as circunstâncias digam que não. A Bíblia vem dizer para mim e para você e diz assim: louvado é o nome do Senhor, versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Mas Deus, ele queria revelar a sua palavra para quem? Para quem estava descansando, para quem estava se deitando, para quem estava, aleluia, diante da sua presença. Como, aleluia, Deus vai chamar alguém num tempo em que ele está calado, num tempo em que ninguém está tendo visão. Quem sabe você está se perguntando o que Deus está querendo falar contigo através dessa palavra. Que assim como nos tempos de hoje tem acontecido, louvado seja Deus, das pessoas pensarem que Deus está calado, das pessoas pensarem que Deus não revela mais as coisas, que Deus não mostra mais as coisas. Deus vem dizer para mim e para você que Ele está procurando alguém como Samuel, que esteja deitado, aleluia, no santuário, aleluia, de junto da arca da aliança, que é a presença dEle. A Bíblia diz assim, aleluia, louvado é Jesus. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca. E nós vamos ver que então Deus, ele fala. Mas a Bíblia vem dizer que Deus não estava mais falando. E o que é que Deus, ele quer falar comigo e contigo? É que se você permanecer, aleluia, no santuário, se você permanecer na presença, porque a presença aqui está simbolizada pela arca. Mas Samuel estava lá, onde? No santuário. Samuel estava próximo da arca. Deus está dizendo para mim e para você. Se você permanecer no santuário, se você permanecer, aleluia, na presença, Ele se revela para mim e para você, assim como Ele se revelou para Samuel. E quando Ele se revela, o que é que acontece? Oh, louvado é Jesus. Ele mostra, Ele revela, Ele chama pelo nome, Ele dá as coordenadas, Ele diz o que é que se tem que fazer. A Bíblia vem dizer que Samuel ainda não conhecia a palavra e que a palavra ainda não tinha sido revelada a ele. Ou seja, como assim Deus ainda não tinha falado, aleluia, diretamente com ele. Deus estava falando com ele por intermédio do sacerdote Eli. Mas chega uma hora que Deus diz assim, aleluia, eu não quero intermédio, eu quero um cara a cara, eu quero um tete a tete, eu quero um face a face. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que então Samuel, ele começa a ouvir uma voz. Ele começa a ouvir uma voz, mas a Bíblia, aleluia, me relata que Deus, ele não estava falando, que não estavam se tendo visões naquele tempo. E por que Deus apareceu para alguém? Já que ele não estava falando, já que ele não estava mostrando visões, já que ele não estava revelando. A Bíblia deixa bem claro que naqueles dias raramente o Senhor falava. Era raro Deus falar, mas aí Deus vem chamar alguém e não chama uma vez, não chama duas vezes, oh aleluia. Ele chama até Samuel entender que ele está sendo chamado. E comigo e contigo não é diferente. Deus, ele me chama, Deus, ele te chama até você entender que você está sendo chamado. E quantas vezes for preciso, Deus, ele vai repetir. Porque muitas das vezes eu e você até estamos na presença do Senhor. Até estamos, aleluia, no santuário, mas nós não conseguimos interpretar. A Bíblia vem dizer que Samuel, ele não interpretou que era Deus que estava o chamando. E é necessário nós interpretarmos, louvado é Jesus. E a Bíblia vem me relatar aqui que Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Aí Deus, ele diz assim, ó, tem só um profeta que não está enxergando mais, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, que não está me ouvindo mais, então eu quero alguém que me enxergue, não, aleluia, territorialmente, materialmente falando, mas que tenha visão, louvado é Jesus, e que ouça a voz do meu Espírito Santo. E para isso é preciso estar no santuário, para isso é preciso descer a minha presença, para isso é preciso estar na minha presença.
E para ouvir a voz de Deus, aleluia, tem que estar na presença. A Bíblia vem dizer que Deus não estava falando, Deus não estava revelando, mas tinha alguém que não saía de lá, oh, aleluia. Tinha alguém que estava, aleluia, na presença do Senhor. Então Deus diz assim, já que tem alguém na minha presença, eu vou falar. E o que Deus está esperando de mim e de você é que num tempo como esse, louvado é Jesus, onde as pessoas têm achado que Deus não tem falado, que Deus tem estado calado, que Deus não revela mais, louvado é Jesus. Ele quer alguém que esteja na presença para que ele mostre e para que ele fale, oh Jesus, Jeová Jireh. E a Bíblia vem dizer que então o Senhor chamou Samuel e respondeu, estou aqui. Mas quando ele respondeu pensando que era Eli. Ele não respondeu pensando que era o Senhor, e Eli também não entendeu, louvado é Jesus, de primeira. E muitas das vezes é assim, eu e você não vamos entender de primeiro o chamado, a coordenada de Deus, o que é que Deus está querendo com aquela situação, com aquele chamado. Samuel não estava compreendendo. Quem sabe com a sua vida, quem sabe na minha vida não tem sido diferente. Talvez você não esteja compreendendo para qual determinado chamado, aleluia, Deus está te convocando. Samuel não tinha entendido que era Deus. Louvado é Jesus. Mas aí a Bíblia vem dizer que então ele diz, louvado é Jesus, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe diz, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. E aqui Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Vá deitar-se. Quem sabe você está pensando que é o deitar no sentido figurado da coisa. Quem sabe você está pensando que é o sentido deitar, repousar, louvado a Jesus, o corpo, repousar o físico, porque nós cansamos sim, porque nós somos carne. Louvado é Jesus. Mas a palavra vá deitar-se é descansar. É esperar o chamado, é esperar a direção, é esperar ouvir a voz de Deus, louvado é Jesus, para então levantar-se. O deitar aqui significa aquietar-vos. O deitar aqui significa acalmar-se. O deitar aqui significa repousar na presença do Senhor. O deitar aqui significa confiar. Quando Eli percebeu que era Deus que estava chamando, oh aleluia, ele poderia dizer assim, fique atento, porque é Deus falando contigo. Chegue lá diante do santuário, diante da arca e diga, Senhor, eis-me aqui, foi o Senhor quem me chamou. Não, mas ele diz assim, louvado é Jesus, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ou seja, o que é que eu aprendo? A esperar. Eli estava dizendo, se ele chamar você de novo, aí você responde, fala, porque o teu servo ouve. Nada é no meu tempo, nem no seu tempo. Para Samuel ouvir de novo a voz que ele não estava ouvindo, foi necessário ele deitar de novo. A Bíblia diz que Deus chamou uma vez, Deus chamou a segunda, Deus chamou a terceira e Samuel não estava ouvindo. E quando o profeta começa a relatar que Deus estava o chamando, então o profeta diz, o sacerdote diz, deite-se de novo. E muitas das vezes é assim. Quem sabe Deus tem falado, mas você não tem entendido. Quem sabe Deus tem tentado, aleluia, te chamar para falar, para explicar, para te aconselhar, e você não tem conseguido assimilar. Mas Deus está dizendo para mim, para você, deite-se de novo. O que quer dizer deite-se de novo? Confie mais uma vez, espere mais uma vez, persevere mais uma vez. Deitar-se. E o sacerdote disse, louvado seja Deus. Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Então Samuel foi fazer o quê? Deitar-se. Samuel foi descansar. Samuel foi repousar.
Samuel foi se aquietar. E Deus veio dizer para mim e para você: deite-se, porque sou eu que estou operando. Sou eu que te chamo, sou eu que te levanto. Apenas responda: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque a tua serva ouve. Eu gostaria de ir contigo lá no capítulo de número 16. Porque nós vamos sair do capítulo 3, e vamos para o capítulo 16. Porque a Bíblia vem dizer que então Deus ele dá uma coordenada para Samuel. Para quem? Para aquele que a princípio não ouviu a voz, mas que quando entendeu ele declarou: fala, porque teu servo ouve. E a Bíblia diz que Deus ele manda Samuel ir ungir alguém na casa de Jessé. Mas quando Jessé chega lá, Jessé ele se confunde, ele acha que é Abinadab. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E então a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Deus ele fala no versículo 7 que ele não vê como o homem vê. E então o profeta ali ele entende. Por que ele entende? Porque ele está ouvindo a mesma voz que ele ouviu e entendendo que não é sobre a vista humana, não é sobre a vista terrena. E Deus está falando desde o início, quando Deus chamou Samuel, no início do ministério, porque a Bíblia vem dizer que Deus já não estava mostrando nada, que Deus já não estava falando. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que raramente o Senhor falava e as visões já não eram frequentes. Mas então Deus ele volta a falar com alguém na terra. E Deus vem dizer que ele volta a falar com alguém na terra. E essa palavra tem endereço certo, porque ele volta a falar com alguém na terra. A terra sou eu e é você. Deus não estava falando mais. Mas então Deus ele volta a falar com Samuel e ele dá uma coordenada. E Samuel então quer ir pelo que vê. Aí Deus ele diz assim: ouve a minha voz e vai pelo que você não está vendo, aleluia, no material, mas pelo que você está vendo no espiritual, porque eu estou te falando. Se eu estou te falando, você tem que ver. Aleluia, Samuel, aleluia, ele sabia que tinha um rei, ele sabia que não era aqueles, porque Deus disse não é aquele. Então Samuel pergunta: acabaram-se, Jessé, os teus filhos? Porque ele já sabia que tinha mais alguém. Por quê? Porque Deus tinha falado. E pela fé ele estava vendo que tinha mais alguém. Não que ele estava vendo, aleluia, no físico, mas ele estava vendo espiritualmente falando. E é isso que Deus ele quer desenvolver em mim e em você. Uma fé no que a gente ouve da parte dele, para que a gente venha, louvado seja Deus, trazer a minha e a sua visão, ao meu e ao seu campo de visão. Pode parecer loucura? Pode, mas a Bíblia vem dizer que as coisas de Deus é loucura para o mundo. E Deus quer que você faça esse exercício de fé, pela fé, pela fé. Eu e você podemos crer que eu não estou vendo, mas eu já estou vendo. Você está compreendendo o que Deus está querendo falar? Pela fé, louvado seja Deus, Samuel chegou na casa de Jessé. Deus falou para ele que ia ungir um rei. Mas quando Samuel chegou lá, a Bíblia vem dizer que Deus disse: não é nenhum desses aí. Oh, arabaladerebalash. Iniribarabaladebalash. Shiricantalerebederemarash. E Deus está dizendo para mim e para você: quem sabe Deus te deu uma coordenada e você está olhando e você está pensando: mas Deus falou que era. E eu cheguei, não é. Oh, nalarei-barabaladerei-balash. Mas Deus vem dizer para mim, para você, que se ele falou, tá dito. Basta que você creia, basta que você confie, basta que você deite-se. Deus vem dizer: deita-se na minha presença. Espere, pois, em mim. A Bíblia vem dizer que então Samuel voltou e deitou. E quando ele voltou e deitou, então Deus ele não chamou mais uma vez como Deus havia chamado das primeiras. Porque Deus chamava apenas Samuel. Mas da segunda vez que ele deitou, da segunda vez que ele entendeu que era Deus, da segunda vez, da outra vez que ele falou: fala, porque o teu servo ouve. Deus ele disse: Samuel, Samuel.
E é assim que Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Todas as vezes que eu e você não estamos entendendo, enxergando, Deus, ele vai chamar pelo teu nome. Uma vez, quando eu e você começamos a entender, ele começa a chamar duas. Isso aqui é mistério. E receba quem está entendendo, porque Deus, ele fala por parábola. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E se você está na direção, você vai compreender. A Bíblia vem dizer que Deus, quando chamou a primeira, Deus disse: Samuel. E Samuel respondeu: Oi, Senhor, louvado é Jesus. A Bíblia diz que ele respondeu a Eli pensando que era quem? Deus. Mas não era Eli que estava o chamando. A Bíblia diz então: Samuel respondeu: Estou aqui. Versículo 4 diz: Então o Senhor chamou Samuel. E diz assim: Samuel respondeu: Estou aqui. Glória a Deus. Versículo 6. De novo o Senhor chamou Samuel. E quando Samuel entendeu que ele não estava vendo, ele estava ouvindo. Ele pensou que quem estava o chamando era Eli, que estava ali, naquele determinado local. Era alguém que ele podia ver, era alguém que ele podia ouvir. Mas Deus já começou no ministério de Samuel mostrando que primeiro ele vai ouvir, para ele ver espiritualmente, para depois ele ver materialmente. E aí lá no capítulo 16 nós vamos ver que a confirmação do capítulo 3 ela segue. E o que Deus quer falar ao teu coração é pela fé, não é por vista. Medite nesta palavra, livro de 1 Samuel, capítulo 3. E o Senhor também ministrou lá no capítulo de número 16. E vem falar que quando Deus, aleluia, deu uma coordenada para o profeta Samuel, ele não estava vendo, mas ele sabia que tinha, porque Deus tinha falado. Quando ele chegou na residência para ungir Davi, Davi não estava lá, mas Davi existia. Possa ser que aparentemente esteja escondido. Possa ser que aparentemente pareça que não está, mesmo estando. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer ao teu coração? Por isso eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Que Ele possa abrir os nossos ouvidos espiritualmente e os nossos olhos espiritualmente. Que toda carnalidade caia por terra para que a gente venha entender que com Deus primeiro é ouvir, é ver espiritualmente através do que você ouviu da parte de Deus, e então o milagre se materializar. Louvado é Jesus. Obrigada, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque nós podemos ver, Senhor, através da nossa fé, a glória do Senhor resplandecer sobre a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural e nós te louvamos, bendizemos e adoramos o teu nome. Meu Deus, nós queremos ser, meu Pai, como Samuel, quando ele entendeu, Deus, a tua voz. Quando ele começou a ouvir e quando ele começou a ver pela fé. E ainda aqui, meu Deus, as circunstâncias vinham dizer que não. Nós viemos a nos lembrar da palavra que o Senhor nos deu. Antes de Samuel sair para ungir Davi, ele recebeu uma palavra de que ele iria ungir um rei. Quando ele chegou, meu Deus, na casa de Jessé, ele não encontrou Davi. Mas mesmo assim ele não deixou de crer, ele não deixou de acreditar que ali teria alguém sim, para que ele pudesse ungir. Porque o Senhor tinha falado. Meu Deus, Samuel não estava vendo, mas ele estava crendo. E o Senhor falou, aleluia, que o Senhor não vê como o homem vê. E muitas das vezes, Deus, nós estamos querendo ver, meu Pai, pela nossa própria visão. Tira, meu Pai, do nosso campo de visão, o Espírito Santo, a nossa própria visão e coloca a tua, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor tem poder para todas as coisas. Nós queremos enxergar, meu Deus, segundo meu Deus, a ótica, meu Pai, de Cristo, não segundo a ótica humana. Nós queremos, meu Deus, ouvir segundo, meu Pai, o teu coração, não segundo, meu Deus, a voz humana. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos. Mostra-nos, Deus, assim como o Senhor mostrou para Samuel, que mesmo Davi não estando ali, existia alguém. E a palavra vem dizer que então Samuel perguntou: acabaram-se os teus filhos? Porque Deus tinha dito para ele que não estava ali o rei que ele precisava ungir.
Mas a partir do momento que Deus ele disse, ele compreendeu, tem alguém aqui que precisa ser ungido. Se não é nenhum desses, eu vou perguntar, acabaram-se os teus filhos? Que nós possamos também, meu Deus, aleluia, fazer essa pergunta a ti, meu Deus, aleluia, como Pai Celestial. Não, meu Deus, para te colocar contra a parede, mas nós podemos, meu Pai, aleluia, chegar diante da tua face, meu Deus, como está escrito, que o Senhor chamou Samuel porque Samuel estava na presença. Oh, aleluia. Queremos, meu Pai, chamar, meu Pai, aleluia, pedir ao Senhor. Acabaram-se, Deus, aleluia, as estratégias e Deus vai nos mostrar. Por isso, que o Senhor abra a nossa visão espiritual e os nossos ouvidos, para que eles sejam destampados, que o Senhor remova toda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda trave, que o Senhor retire toda venda, que o Senhor faça cair por terra todas as escamas que nos impedem de enxergar aquilo que o Senhor já declarou e já decretou, porque a palavra diz que os justos, ele vive é pela fé e não por vista. Que Deus te abençoe e tome posse dessa palavra. Se você não está vendo, continue crendo. Crendo que o Senhor é fiel para cumprir e para fazer o infinitamente mais. Por isso, louve ao Senhor, por isso agradeça a Deus. Porque assim como ele mostrou a Samuel que verdadeiramente o que ele falou que existia, estava lá, ainda que nas malhadas. Deus, ele faz vir de trás das malhadas para que se cumpra aquilo que ele te falou. Porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te abençoe, fique na paz, medite nesta palavra e que Deus continue fortalecendo o teu coração e os teus pés como de uma poça. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre ti, te dando a paz, e que você deite-se na presença do Senhor Jesus. Se você sentiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo falar contigo, compartilhe o vídeo para que assim outras vidas possam receber a palavra do Senhor, que a Bíblia diz que não é porque merecemos, mas é pela graça. Deixa teu like, teu joinha para que assim o YouTube possa entender. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, que você aprova este conteúdo. Clica lá no botão inscrever-se. Se você já é inscrito, eu gostaria de deixar aqui, né, algo que está acontecendo. Algumas pessoas não têm recebido a palavra, porque todas as vezes que eu posto, você tem que clicar quando você se inscreve no sininho, e lá no sininho tem uma opção chamada todas. Então todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui, você recebe. Mas se você esquecer de personalizar, é como se fosse um toque do seu celular, é como se fosse uma chamada que você precisa configurar. Então, o YouTube também é assim, você precisa configurar e dizer para ele que você quer receber, que você, todas as vezes que eu postar, você quer receber essa palavra. E tem acontecido de algumas pessoas não receber, porque se inscreveu no canal, mas não clicou na opção todas. Então chega lá onde tem assim a parte inscrito. Aí você vai clicar, tem um sininho, um íconezinho como sino, você vai clicar e ali vai aparecer o nome, vai ter 3 opções, e você vai clicar na opção chamada todas, que é referente para que toda vez que eu poste um vídeo por aqui, você possa receber da parte do Senhor, porque eu não tenho nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.